Nesse vídeo, eu vou falar sobre o IPO da SpaceX, sob uma ótica que vocês não vão ver em nenhum outro lugar. Não só sobre lançamento de foguetes, ida para Marte, mas sim sobre o lançamento da prisão digital global, explicando os mecanismos e armadilhas que tornam esse o maior acelerador do sistema de crédito social e dinheiro digital. E para isso, eu utilizei a própria inteligência artificial para explicar como que ela vai tomar conta do teu dinheiro e de todas as outras pessoas do mundo. E ela montou aqui um passo a passo, em 5 partes, de como que o IPO da SpaceX, o IPO da Anthropic e toda a corrida pela inteligência artificial nada mais é do que uma grande armadilha para tomar o teu dinheiro. E o que ela mesma diz aqui é que o cenário financeiro de 2026 representa o ápice da engenharia de derivativos e do crédito corporativo. O que o mercado precifica hoje como uma revolução tecnológica da inteligência artificial nada mais é do que uma gigantesca operação de alavancagem financeira. E que o objetivo final de toda essa engrenagem não é a otimização corporativa, mas sim a construção acelerada de uma infraestrutura física que precisa para suportar um novo modelo monetário de controle populacional financiado através da diluição do investidor comum. E o primeiro passo é a máquina de receita circular e o falso lucro da inteligência artificial. Vocês já devem ter visto por aí, pô, saiu o resultado da Nvidia, que maravilha, lucro pra caramba, margens absurdas, mas a realidade é muito diferente, como a gente pode ver aqui. Nesse diagrama bastante complicado que o Michael Burry fez, né, quem falou que a crise de 2008 ia acontecer exatamente por causa dos derivativos podres nas hipotecas, que agora, ao invés de serem criados em cima de todo o mercado imobiliário dos Estados Unidos, é criado sobre a inteligência artificial, placas de vídeo, empresas de fachada em paraísos fiscais e uma dívida colossal que é impossível de ser paga. E por mais que isso não seja ilegal, o que ele está dizendo aqui em todo esse diagrama é que as empresas de inteligência artificial com 1 ou 2 bilhões conseguem comprar 10 bilhões de placa da Nvidia. Inclusive, a própria Nvidia compra placas dela mesma. E como que eles fazem isso? Eles conseguem captar dinheiro no mercado de uma forma muito barata. Eles pegam esse capital, colocam dentro de uma empresa, que é um SPV, né, um Special Purpose Vehicle, que é uma empresa que nada mais faz do que comprar placas de vídeo da própria Nvidia. Então, a Nvidia empresta dinheiro para uma empresa, pega dinheiro emprestado com os aposentados, fundos e todos os outros tipos de venture capital, e ela mesma, com a empresa que ela criou, compra as placas dela com um preço absurdo, conseguindo inflar os lucros, as vendas e dessa forma conseguindo criar mais dinheiro ainda para comprar mais placas. Esse ciclo se retroalimenta, só que ele precisa de cada vez mais capital para criar ainda mais alavancagem. E é aí que a gente entra no IPO da SpaceX, que é o próximo mecanismo para conseguir aumentar ainda mais essa alavancagem financeira. E a gente pode ver que a base do atual milagre financeiro é sustentada exatamente pela alavancagem em cima dos semicondutores, dentro de um circuito fechado em que as gigantes de tecnologia injetam bilhões em capital nas principais startups de inteligência artificial. Em contrapartida, elas são obrigadas por contrato a alugar uma quantidade massiva de poder de processamento em nuvem. Então, eles têm exatamente um cliente maravilhoso. Só que esse cliente é o próprio investidor que está colocando dinheiro para comprar esse processamento dele mesmo. E com esses contratos de aluguel garantidos em mãos, eles conseguem ir ao mercado de crédito privado e tomar dezenas de bilhões de dólares em empréstimos, exatamente porque eles têm os chips e têm um cliente para comprar esse processamento, tornando o risco deles aparentemente muito pequeno. E esse capital recém-emprestado, exatamente dos fundos de pensão lá, dos velhinhos que acham que estão comprando algo super seguro, exatamente por ser uma dívida AAA ou AA, por eles terem um cliente tão maravilhoso para comprar esse processamento, na verdade volta todo esse dinheiro de volta para a ponta da cadeia, comprando mais placas de vídeo e criando mais alavancagem em cima de todo esse sistema, que na verdade, diferente do que o mercado assume que é uma demanda orgânica, nada mais é do que uma bomba relógio de depreciação acelerada, porque as placas de vídeo, depois de 18 a 24 meses, não vão mais ter valor e aquela dívida com certeza não vai ser paga. E aí que a gente entra no passo 2, que é o IPO da SpaceX. Esse motor de crédito privado, ele precisa de garantias e o sistema precisa drenar a liquidez da economia real. E com o IPO da SpaceX saindo lá na casa dos 2 trilhões de dólares, esse vai ser o mecanismo perfeito para acelerar todo esse sistema de alavancagem e manter o sistema rodando por pelo menos mais alguns meses. E aqui entra a engenharia desse IPO, que ela começa com a liberação do Free Float, que é exatamente a quantidade de ações da SpaceX que vai ser introduzida no mercado por meio do IPO. E ele vai ser minúsculo, muito diferente do que a gente vê na maior parte dos outros IPOs. Eles vão ofertar só cerca de 3% das ações ao público. E com todas as notícias saindo do maior IPO da história, todo mundo querendo investir, a gente vê que essa escassez artificial com certeza vai fazer o preço explodir na abertura,
porque é como se a gente tivesse, por exemplo, ao invés de 20 milhões de bitcoins, a gente trava lá 19 milhões e 400 mil bitcoins e deixa só 600 mil para serem negociados. E a gente pega o preço de todos os bitcoins, sendo que só tem esses 600 mil sendo negociados. O preço total não reflete a realidade dentro do mercado de ações. E devido ao tamanho colossal da empresa e o dinheiro que está envolvido aqui nesse IPO, eles tiveram que mudar as regras do mercado para forçar a inclusão acelerada dessa ação em índices gigantes, como o Nasdaq e o Russell 2000. Isso vai obrigar os fundos passivos, os ETFs e os fundos de pensão do mundo inteiro que guardam as aposentadorias do cidadão comum, como a gente. E eles vão ter que comprar essa ação a qualquer preço. E aí, a gente entra na pior parte, que eu inclusive vou abrir aqui o prospecto do IPO da SpaceX para explicar esse mecanismo, que é a maior armadilha, que é um gatilho de desempenho. Então, se a ação sustentar uma alta de 30% depois da listagem, ela vai destravar uma cláusula que permite os investidores internos, então todas as empresas e governos gigantes, a conseguir despejar essas ações que eles compraram lá atrás, muito mais barato, na cabeça de todo mundo por meio dos ETFs, em que a gente nem vai saber que está comprando um monte de SpaceX num valuation de 2 trilhões, 5 trilhões ou 10 trilhões, que inclusive eu acredito que possa chegar. Eles vão despejar mais de 15% de toda a empresa dentro do mercado, colocando bilhões em dinheiro vivo para dentro do caixa. Inclusive, a própria Google, dona aqui do Gemini, que tem por volta de 6, 7% da SpaceX, que eles vão poder depois vender por 80 ou 100 bilhões, colocar esse dinheiro no caixa e fazer mais uma outra empresa, mais umas 5 startups, criar lá em Bermuda ou em qualquer outro paraíso fiscal, conseguir alavancar ainda mais, comprar mais placas de vídeo, para eles conseguirem bater lá os recordes de margem e lucro nos relatórios trimestrais, e inclusive para investir em outros IPOs, como o próprio IPO da Anthropic, que vai vir aí provavelmente em outubro. E se a gente abrir aqui o prospecto exatamente da oferta do IPO, a gente consegue ver exatamente aqui esse detalhe B, na página 266, ele fala aqui dos 30% de alta que tem que subir ali para eles poderem liberar essas ações. Mas além disso, tem mais outras ações que vão sendo liberadas ao longo do tempo, que normalmente é 180 dias ou 360 dias. Só que desse aqui, eles vão mudar um pouquinho. Então, 7% das ações, além desses 30%, vão ser liberadas anteriormente. Não vai ter que esperar 180 dias. Eles vão ter 7% depois de 70 dias, depois mais 7% em 90 dias, 105, 120, 135 dias para poder despejar no mercado e levantar uma quantidade absurda de dinheiro para continuar essa engrenagem rodando. E aí, obviamente, entendendo como que funciona esse mecanismo de engenharia financeira, a gente imagina que todas as outras empresas também vão estar querendo levantar dinheiro, né? Que é exatamente o que a gente está vendo. Então aqui está dizendo que o investimento dessas empresas de inteligência artificial, de só 4 delas, vão ser maior do que o PIB do Japão em 2030. E por isso todas essas empresas de inteligência artificial estão tentando imprimir ações para vender no mercado e conseguir levantar dinheiro. Exatamente como a gente vê aqui a Meta, né, o Facebook, o Google, a Alphabet, 85 bilhões que eles querem levantar. Inclusive o próprio Warren Buffett vai colocar dinheiro para dar uma ajuda aqui. E o próprio Trump está falando que ele vai se encontrar com os líderes da inteligência artificial para talvez investir nessas empresas. Então eles vão poder literalmente imprimir dinheiro para comprar essas empresas aí que estão imprimindo ações para conseguir levantar dinheiro para alavancar cada vez mais esse sistema da inteligência artificial. E depois a gente vai ter, obviamente, em outubro, o IPO da Anthropic. E aqui, obviamente, falando sobre as mudanças de regra para a SpaceX poder entrar aí nos ETFs, né? Todo mundo comprar sem nem saber por um valuation absurdo essas ações, tanto da SpaceX quanto de todas as outras empresas de inteligência artificial que acabam tendo um peso absurdo dentro dos índices americanos. Que, inclusive, toda essa questão o Trump claramente está adorando, porque aqui a gente consegue ver um gráfico de quantas trades ele vem fazendo em cada um dos trimestres. E agora, no primeiro trimestre de 2026, ele fez 4.000 transações. Então o Trump virou, na verdade, um day trader, né? Ele lança lá um tweet, começa uma guerra, investe aqui em umas empresas de inteligência artificial e está ganhando uma quantidade absurda de dinheiro para o próprio bolso dele. E agora a gente entra no passo 3, que é um mecanismo macabro que praticamente ninguém conhece. Então, a matemática desse crédito infinito falha quando o crescimento das receitas começa a desacelerar. Então, como está tudo precificado para um cenário de unicórnios e arco-íris que vai ser tudo maravilhoso para sempre, um crescimento exponencial, a gente sabe que quando a adoção dessa inteligência artificial, né, os lucros começarem a cair, começar a estagnar, a gente vai ver uma compressão violenta de múltiplos. Então, as empresas elas não precisam parar de ter lucro, é só elas não terem um crescimento de lucro tão bom quanto se imagina. Que com a queda dessas ações, todos esses credores institucionais, os fundos de private equity, fundos de pensão,
eles vão ter que acionar as chamadas de margem. Então, esses SPVs, que são essas empresas de fachada, né, essas startups, elas vão ser incapazes de pagar as dívidas de infraestrutura e elas vão entrar em default, né, eles não vão conseguir pagar. E nesse momento, o investidor de varejo vai descobrir uma lei que ele com certeza nunca ouviu falar, que é exatamente a realidade jurídica da Seed Co., que sob o artigo 8 do Código Comercial Uniforme dos Estados Unidos, o investidor não é o dono legal das ações que visualiza na tela da corretora. Então, as ações que tem lá na Schwab, na Interactive Brokers ou onde for, a gente não é dono de fato, a gente é só um beneficiário. Mas então, quem que é o dono? Né? Deixa um like aqui, se inscreve no canal, que a gente vai entrar aqui exatamente para entender quem que é o dono de todas essas ações e o que acontece se houver um problema sistêmico por causa da inteligência artificial, já que essa propriedade legal absoluta pertence a uma entidade fiduciária chamada Seed Co., o braço principal da Câmara de Compensação DTCC, que é exatamente equivalente a B3 aqui do Brasil. Aí tu deve estar te perguntando por que a queda do preço das ações de inteligência artificial poderia causar um risco sistêmico e o que isso tem a ver tudo uma coisa com a outra. É exatamente porque o mercado global de derivativos tem exposição líquida de risco na casa de dezenas de trilhões de dólares. Então, como a gente pode ver, inclusive nessa tela, que é o dado aqui oficial do Office of the Controller of the Currency, que é todos os derivativos do mundo, a gente vê que só o Goldman Sachs tem 53 trilhões de derivativos, tá? Isso aqui está em milhões de dólares, então teria mais 6 zeros aqui depois desse número. Já o Citibank tem 50 trilhões, o JP Morgan 50 e o Bank of America 22, né? Esse aqui eles têm praticamente 95% de todos os derivativos do mundo, incluindo dos metais preciosos que a gente pode até ver nessa coluna aqui. E aí o que acontece, né, se a gente não é o dono das nossas próprias ações e eles têm aqui concentrado, né, nos livros, no book de um punhado de megabancos, um cenário de insolvência sistêmica dos corretores e fundos. A legislação permite que os bancos credores, instituições de liquidação, confisquem o colateral subjacente, ou seja, os ativos do varejo e dos fundos comuns para se protegerem. A riqueza da classe média é legalmente evaporada para estancar os rombos de derivativos institucionais. Então, se a gente vê uma queda muito grande, a gente pode ver que corretoras começam a quebrar, a Interactive Brokers, a Schwab, né, Fidelity, todas essas empresas podem começar a ter problemas, e se eles quebrarem, eles podem vender todos os ativos que tem na tua conta, na minha conta e na conta de todo mundo para cobrir o buraco que apareceu lá no balanço deles. E se eles começarem a quebrar, eles vão ter que jogar isso tudo para dentro do DTCC. E a Seed Co. vai pegar esses ativos todos e vai ter que liquidar no mercado. Mas aí a gente fica pensando, né, o que aconteceria se todo mundo perdesse todo o dinheiro porque a corretora quebrou e aí a Câmara de Liquidação quebrou. O que aconteceria com o sistema? Né? Será que o governo ia deixar desse jeito? Será que eles iam imprimir dinheiro para salvar? Eu acredito que sim. E aí que a gente vai entrar depois no quarto passo, que é exatamente como que eles podem usar todo esse colapso, né, que vai estar todo mundo morrendo de medo, sem dinheiro, perdi tudo, o que que tá, onde é que tá meu dinheiro, quanto que eu tenho, um ataque hacker, qualquer coisa pode ser uma desculpa para acontecer exatamente isso aqui. E aí a gente vai entrar no quarto ponto, que é exatamente o meu medo e o motivo que eu estou fazendo esse vídeo, que pode ser a desculpa perfeita para a criação da infraestrutura de controle social e de dinheiro digital. E a gente entra aqui nessa parte da infraestrutura em que o colapso matemático não é uma falha, ele é o pretexto. Então a gente está vendo aqui a própria inteligência artificial falando que essa corrida pela inteligência artificial pode ser exatamente para criar um cenário em que isso pode acontecer. E o sistema financeiro global, baseado nesse dólar fiduciário, não tem uma saída matemática viável. A transição para um novo modelo exige um choque de proporções históricas. Então isso é algo que eu já falei em vários vídeos aqui do canal, falo sempre nas minhas lives, que essa dívida do governo dos Estados Unidos é impossível de ser paga. Então, esse sistema aqui seria uma saída para o governo em que eles falam, não, pô, o sistema quebrou, a inteligência artificial ficou muito maluca lá, subiu demais, aí começou a quebrar todo mundo, a gente teve que salvar. Mas para a gente te salvar, tem uma pegadinha. Essa solução vai ser imposta depois dessa destruição de riqueza via falências e uma moeda digital do Banco Central. Então, não, pô, vamos salvar todo mundo, mas o dinheiro vai ser aqui, ó, esse dólar digital que vai entrar na tua conta, talvez ele tenha uns 30 dias de validade, a gente vai te pagar uma mesadinha ali, igual o Elon Musk falou, que todo mundo vai ganhar essa renda básica universal. E aí a gente entra, inclusive, numa tese que eu falei em um vídeo, inclusive eu não estou conseguindo encontrar o tweet, eu acho que o Elon Musk talvez tenha apagado, em que tinha um cara ali falando que os data centers no espaço, né, que a SpaceX está falando que vai sair, é exatamente para ter os data centers lá no espaço em um lugar em que ninguém consegue ir lá e fazer um protesto, ninguém consegue quebrar esse data center. Então, será que precisa realmente ter um data center no espaço? Eu estudei bastante sobre esse tema e muita gente diz, não, é porque lá é frio, então não precisa resfriar.
Só que isso é uma mentira absoluta, porque quando a gente está com algo em órbita, né, ao redor da Terra, a cada 90 minutos vai dar uma volta ao redor da Terra. Então, se a gente tem um momento em que vai estar do outro lado do Sol, né, a Terra vai estar bloqueando, realmente vai estar muito gelado. Só que depois, quando for para o outro lado da Terra, vai ficar tomando sol ali sem nenhuma proteção da atmosfera, nem do campo magnético da Terra, e na verdade ficaria extremamente quente. E pela questão de não ter a gravidade, né, de ele estar ali em órbita, o sistema de resfriamento normal, né, que seria por conta da água, ele não funciona em gravidade zero. Então eles teriam que criar novos sistemas de resfriamento com placas lá para conseguir, né, jogar o calor para o espaço. E isso vai ser muito caro, eles vão ter que criar novos sistemas. Então o único motivo para ter um data center no espaço é exatamente para ter um sistema de controle lá no espaço e a gente não conseguir nem atacar, né? Mais ou menos que nem a gente tem Brasília, né? A gente não consegue ir lá para Brasília protestar porque é no meio do nada. O data center é melhor ainda, ele está no espaço. Então vai ter que pedir para o Elon Musk jogar um foguete lá para eu conseguir derrubar o data center dele mesmo. Então, sob essa promessa de resgate e segurança, a população com certeza vai aceitar migrar para essas carteiras digitais porque eles acabaram de perder tudo. Então, ou eles aceitam isso, ou eles não vão comer, porque eu perdi tudo, né? Tudo que estava digital, tudo estava no sistema, foi no colapso. Então a gente precisa pegar agora esse dinheiro digital para conseguir sobreviver. Mas a grande verdade oculta é que essa loucura atual por data centers gigantescos, a IA avançada, redes globais de satélites, está sendo financiada hoje pelo mercado especulativo, nada mais, nada menos do que para construir essa malha física da moeda do Banco Central. Porque, obviamente, para o governo conseguir ter um sistema global, né, de crédito social, controle do dinheiro, conseguir saber o que todo mundo no planeta inteiro está fazendo, eles precisam auditar essas transações em tempo real, precisam aplicar datas de validade no dinheiro e bloquear compras com base na pegada de carbono ou pontuação do crédito social. Então ali, pô, comprei muita carne e eu não posso abastecer meu carro. Não, eu fiz uma viagem para a Europa, agora não posso mais comer carne. Então começa a ver exatamente esse tipo de coisa, eles vão poder botar dentro do dinheiro e vão precisar de um poder computacional muito absurdo, mais do que a gente tem hoje. Então, será que isso aqui não é a única explicação que faria sentido para essa alavancagem absurda, todas as empresas tendo que emitir, captar dinheiro, construir data center, inteligência artificial, e eles não estão tendo lucro com isso, né? Eles só estão gastando absurdamente e não sabem nem como monetizar. Será que o objetivo não é que eles queiram monetizar, queiram ganhar dinheiro, mas sim que eles vão vender esse processamento para os governos conseguirem controlar a gente e que o colapso do mercado nada mais seja do que um custo de transição para eles conseguirem ligar esses servidores, criarem um sistema de controle da maior prisão financeira já desenhada na história da humanidade. Mas agora a gente vai entrar no passo 5, que é como que a gente se protege disso, né? Como que eu vou conseguir sobreviver se isso aqui acontecer? Será que isso aqui vai acontecer? Qual que é a chance? Com certeza não é 0%. A própria inteligência artificial está dando aqui todo um passo a passo, né, nos explicando como que isso funcionaria e por que funcionaria e como que a gente pode se proteger. Eu vou entrar agora no passo 5. E, obviamente, a única rota de fuga para um sistema que é totalmente digital é ter algo que não é digital, como os metais, né, porque eles são o único ativo que não é, ao mesmo tempo, o passivo de alguém. Eu não preciso de um papel dizendo que é meu, eu simplesmente tenho ele na minha própria mão. E o que a gente pode ver é que quando essa desalavancagem violenta ocorrer, os mercados de papel, né, os futuros da Comex, da LBMA, eles vão despencar, porque os fundos vão ter que liquidar tudo para cobrir as dívidas. Inclusive, eu já tive um sonho, acho que 8 ou 10 vezes, em que eu vi a prata indo para 3 centavos de dólar. Só que depois o mercado fechava. E a prata física, ela não vai estar a 3 centavos, eu posso ter certeza disso. Porque o ativo físico real, ele vai desaparecer, descolando o valor completamente das telas das bolsas. Porque a prata física, ela tem uma utilidade, o ouro físico, ele tem uma utilidade. E se aqui eles estão liquidando tudo, né, eles precisam fechar essas posições em derivativos, em contratos, em ETFs, tudo vai ter que ser vendido. Então, esse metal, na verdade, que não existe, ele vai sumir de circulação. E no momento em que a gente tem uma oferta que é muito maior do que a realidade física, quando essa oferta sumir, o que vai sobrar é o físico. E essa é a única proteção possível contra o risco sistêmico da Seed Co., a detenção do ativo físico sob propriedade direta. Então, ter o ativo na tua própria mão. Não tem como essa barra de prata aqui quebrar. Simplesmente não existe um mecanismo para alguém dizer, não, essa prata aqui não vale mais, porque ela é o ativo por si só. E ter esse metal físico puro significa que a gente tem a riqueza, né? A gente detém a riqueza física, que ela possui um risco de contraparte zero. O ativo não é o passivo de nenhum banco. Ele não pode ser apagado por uma chamada de margem. Ele não pode ser congelado por um contrato inteligente. E não tem uma auditoria dos algoritmos. É um dinheiro que não é programável. Ele é analógico.
em um mundo que tenta impor o controle digital absoluto. E aqui no final, inclusive, a própria inteligência artificial colocou, né, que a missão central da Rasmetais, da empresa que a gente fundou, é exatamente não ficar dependendo dos derivativos, né? A gente ter o metal físico. É o motivo que eu faço todos os vídeos aqui no canal. Eu já vi exatamente essa questão aqui do The Great Taking, que é o nome que deram para essa questão do Seed and Company, que podem destruir todo o sistema financeiro. O mecanismo já existe há bastante tempo. E agora, o que eu vejo, né, com todos esses IPOs, inteligência artificial, é exatamente que a gente pode estar chegando muito próximo. E eu faço os vídeos aqui no canal para incentivar vocês a estudarem, a entender o metal, e também agora eu tenho uma empresa para poder facilitar a aquisição de um metal, né, de ter ele na tua própria mão, que aqui no Brasil é bem difícil, então eu tento trazer todas as formas aí possíveis de ter esse metal. E obviamente o que a gente imagina é que se os bancos sabem que isso vai acontecer, eles já vão estar se mexendo para isso. E é exatamente o que a gente consegue ver, tá? A gente consegue ver nesse gráfico aqui. Olha só essa linha verde, ela está nas mínimas aqui desde o início da Comex. Então, os bancos, eles estão fechando essas posições. Eles estão saindo porque eles sabem que isso aqui vai dar problema. Eles estão ficando com metal físico. E é isso que a gente deveria fazer. Não adianta a gente ter lá um monte de contratos, porque o contrato de ouro, prata, um ETF, ele na verdade pode sofrer exatamente o mesmo fim que todo o restante dos ativos digitalizados do sistema. Então, obviamente, não é para colocar 100% do patrimônio em metal físico, isso não faz muito sentido, mas a gente ter alguma coisa, seja 5, 10, 15, 20%, dependendo do que a gente achar que faz mais sentido, exatamente de acordo com o que cada um de nós acredita que seja a chance de algo como isso acontecer, qual o custo de ter um pouco do patrimônio em metais? Né? Se a gente vai comprar algo em metais, por que comprar no mercado financeiro e não ter algo físico? Porque se a gente já vai ter 80, 90, 95% do nosso patrimônio digital, por que não ter esse restante em realmente um ativo físico? Então, esse foi o principal motivo desse vídeo, eu trazer aqui como que o IPO da SpaceX pode ser nada mais do que um último capítulo ou penúltimo capítulo para exatamente ter um colapso do sistema financeiro, que eu já venho falando desde o início do canal. É o grande motivo de eu falar de metais. Então, pô, um monte de gente já está investindo em metal, né? Compra um pouco de metal físico, chamem a Rasmetais. Eu tenho certeza que eu vou poder ajudar, seja com um atendimento melhor, um preço melhor. O link está aqui embaixo, chamem ali no WhatsApp e o custo para se proteger é praticamente zero. Então fica a reflexão e um abraço a todos.